Poirot era um homenzinho de aparência extraordinária. Tinha aproximadamente 1,50 m de altura, mas seu porte transpirava grande dignidade. Sua cabeça tinha exatamente a forma de um ovo, e ele a conservava sempre ligeiramente inclinada para o lado. O bigode era firme e à moda militar. A elegância de suas vestes era qualquer coisa de incrível. Acredito que uma mancha de poeira lhe causaria mais pesar do que um ferimento à bala. E foi assim que a Agatha Christie apresentou ao mundo Hercule Poirot, aquele que viria a ser seu mais famoso personagem e que fez sua estreia aqui, em O Misterioso Caso de Styles. Olá a todos, eu sou o Carlos, esse é o canal Livros e E-Books. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do projeto Os Venenos de Agatha Christie, um projeto pessoal que eu estou fazendo no decorrer desse ano, baseado nesse livro, o Dicionário Agatha Christie de Venenos, da química Catherine Harkup. E em forma de dicionário, esse livro detalha os vários tipos de venenos, a sua obtenção, a forma de usar, casos reais de envenenamento por cada substância. E por fim, ela pega um livro da Agatha Christie em que aquele veneno foi utilizado e analisa se a forma como o veneno aparece e é utilizado correspondem à realidade. Então, nesse projeto, eu leio o livro indicado em cada capítulo e depois eu leio aqui no dicionário o capítulo correspondente. Então, para maiores informações sobre esse livro e sobre quais são as obras da Agatha que fazem parte do projeto, deem uma conferida no vídeo de apresentação, o link estará aparecendo aqui nos cards e na caixa de descrição. E os links para todos os vídeos já lançados desse projeto também estarão lá, além de links para outros vídeos, para as minhas redes sociais, para a minha lista de desejados na Amazon e também o meu endereço para envio de correspondência ou algum presente. E eu fiz a leitura de O Misterioso Caso de Styles nessa edição antiga da coleção Grandes Sucessos, série Ouro, mas as edições atualmente à venda são a da Globo Livros e essa edição de bolso da Record, que traz também o caso do Hotel Bertrand. Se você se interessar por alguma delas ou também pelo livro de venenos e ainda quiser fazer uma boa ação, então já sabe, utilizando qualquer um dos meus links que te levam ao site da Amazon, eu recebo uma pequena comissão que eu repasso integralmente para uma instituição de auxílio. Então é uma boa forma de ajudar sem gastar nada mais, porque não há nenhum acréscimo no preço do livro. E esse não foi só o primeiro livro com o Poirot, mas também o primeiro livro publicado da Agatha. E uma curiosidade a esse respeito é que a primeira publicação dele não foi na Inglaterra, país natal da escritora, mas no Canadá. Uma edição cujo valor hoje, dependendo da qualidade, varia de 4 a 10 mil dólares. A história original saiu em 1920, seriada em um jornal inglês, e no mesmo ano saiu em livro. Primeiro essa edição do Canadá, depois nos Estados Unidos, mas só em 1921 é que ela foi publicada na Inglaterra. E mesmo assim, depois de muita cobrança da própria autora, como ela conta na sua autobiografia. Mas a escrita dele vem de bem antes, A Agatha começou a trabalhar nessa história em 1916, quando trabalhava como voluntária no dispensário de um hospital. E então tinha bastante tempo livre. E a escrita dele surgiu de uma provocação da irmã da Agatha, de que ela não conseguiria escrever uma história policial. Algumas pessoas apontam esse livro como uma cópia das histórias do Sherlock Holmes, especialmente por conta da parceria entre o Poirot e o Hastings. Mas a Agatha diz que não tinha pretensões de publicação, ou de estabelecer uma carreira literária com ele. Então, por isso, não se preocupou com essa semelhança. Utilizou o que tinha à mão como referência e focou apenas no desenrolar da trama. A história é narrada em terceira pessoa pelo Capitão Hastings, que é um militar que está de licença, se recuperando de um ferimento, e é convidado por um amigo de infância, o John Cavendish,
a passar uns dias em Styles, né, a mansão da família, numa cidadezinha do interior, que o Hastings frequentava na infância. E na cidade ele se encontra inesperadamente com um homenzinho bastante peculiar que ele havia conhecido na Bélgica, um ex-policial que atuava como detetive, o Hercule Poirot. E o próprio Hastings diz que tem pretensões de se tornar investigador e se espelha muito nos métodos utilizados pelo Poirot. Ele se considera um aluno brilhante, diz que aprendeu muito com ele, né? E isso é uma ironia da Agatha, porque a gente acompanha nessa e em outras histórias em que os dois aparecem juntos, que não é bem assim. O Hastings quase sempre tira conclusões precipitadas e mete os pés pelas mãos. Em alguns livros a gente fica até com pena dele, porque o Poirot não perdoa e humilha bastante o coitado. Então, continuando, certa manhã, os moradores de Styles são acordados com os gritos de agonia da senhora Inglethorpe, a dona da mansão, que é madrasta do John e do seu irmão Lawrence. Ela é uma mulher enérgica, autoritária, mas os irmãos gostam muito dela e a consideram como mãe. E naquela manhã, a senhora Inglethorpe morre, à vista de todos, em meio a violentas convulsões, e o diagnóstico médico é de envenenamento por estricnina, atestado pelo Dr. Bauerstein, é um especialista em toxicologia. O suspeito imediato é o novo marido, muito mais novo que ela, detestado por todos, mas que justamente naquela noite não estava em casa. O Hastings sugere ao John, seu amigo, que permita uma investigação extraoficial pelo Poirot, e assim o detetive entra na história e descobre que, apesar de quase todos os indícios apontarem para o Sr. Inglethorpe, há alguns detalhes que não se encaixam, e os outros moradores da casa também teriam motivos para desejar a morte da Sra. Inglethorpe. E nessa casa moram, além da dona, do marido e dos dois enteados, mais 3 mulheres. A Mary, que é a esposa do John, a Cynthia, que é filha de uma grande amiga da senhora Inglethorpe, cuja mãe faleceu e a senhora Inglethorpe a levou para morar na mansão, e a Evelyn, que é uma espécie de secretária / cuidadora da senhora Inglethorpe, uma mulher de muita confiança. E como o médico que atestou a morte apontou para a hipótese de assassinato, a Scotland Yard também foi chamada, e nós conhecemos um outro personagem que também apareceria em muitas outras obras da Agatha, o Inspetor Japp, que já conhece o trabalho do Poirot e, mesmo que às vezes duvide das conclusões dele, é forçado a reconhecer que o detetive é brilhante e percebe detalhes que a polícia deixa passar. E esse é bem o caso aqui. Quase todos os indícios apontam para o Sr. Inglethorpe como autor do crime, mas ele próprio tem uma atitude curiosa. Mesmo negando a autoria do crime, ele se recusa a fornecer provas da sua inocência. Chega a ser levado a julgamento, mas é inocentado por falta de provas. O principal problema é que a senhora Inglethorpe estava sozinha no seu quarto, trancada por dentro, e ninguém consegue explicar como ou quando o veneno foi administrado a ela, por conta das próprias características do veneno. Quando eu entrar na parte específica da estricnina, eu explico melhor. O caso aqui é que as situações vão se sucedendo, é uma discussão da senhora Inglethorpe ouvida por uma criada, é um retalho de pano agarrado num trinco da porta, é um possível caso extraconjugal com uma viúva das redondezas, é o fragmento de um testamento queimado e assim por diante. As pistas vão surgindo e apontam, hora para um, hora para outro, deixando a gente tão confuso quanto os personagens, especialmente o Hastings, que se acha muito esperto e não entende nada de certas atitudes do Poirot. É claro que lá no final tudo se encaixa perfeitamente, o Poirot chega a uma conclusão de como e por quem o crime foi cometido, e, como habitual, reúne todos os suspeitos para uma confrontação final, onde expõe aí a todas as suas conclusões. E aqui nessa cena nós temos uma grande curiosidade. No manuscrito original, essa revelação é feita em um tribunal,
mas o editor da Agatha achou que a cena não estava plausível e sugeriu que a autora a modificasse. Então, a explicação, mesmo que a explicação do desfecho não tenha sido alterada, a Agatha situou a cena em uma reunião na própria casa. E o resultado ficou tão bom que virou quase uma marca registrada nos livros em que o Poirot aparece, que quase sempre terminam com uma ambientação parecida. Na edição da Globo Livros, há um apêndice que traz a cena original, que a que acontece no tribunal. Nessa edição que eu li, não tem a cena, mas eu consegui encontrá-la na internet e tenho que admitir que foi uma decisão bem acertada, porque a cena publicada ficou mesmo muito melhor do que a original. E esse livro de estreia da Agatha foi muito bem recebido, tanto pelo público como pela crítica, e até hoje é considerado como uma das suas melhores obras e um dos mais engenhosos romances policiais já escritos. Mas outras pessoas questionam o livro, alegando que a trama é confusa demais e se torna difícil de acompanhar. Eu concordo em parte com isso, né? Realmente é uma história bastante intricada, muito cheia de reviravoltas, de pistas falsas, mas não é difícil de acompanhar, é só prestar um pouco de atenção que não dá para se perder. Mas eu concordo que, à medida que a Agatha foi se aperfeiçoando como escritora, as suas tramas, mesmo tendo permanecido complexas, se tornaram bem mais trabalhadas, né? Sem tanta necessidade de reviravoltas mirabolantes e pistas falsas. Aqui nesse livro, o foco ainda é muito na ação. É um livro mais nervoso, né? No mesmo estilo do segundo livro dela, O Inimigo Secreto. Eu acho que as suas obras posteriores ficaram mais enxutas, né, nesse aspecto, né, mais agradáveis de ler. Eu já percebi isso em vários outros autores, como o Buraco da Agulha, do Ken Follett, no Olhar e os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo, e até no Thérèse Racan, do Émile Zola. Eu acho normal, né? É um exagero comum de autor iniciante que ainda não tem pleno domínio da sua técnica. E uma outra percepção que eu tive é que o Poirot que aparece aqui é mais agitado. Ele fica nervoso com facilidade, sai correndo quando chega a alguma conclusão. Enfim, é um Poirot bem diferente, né, daquele mais sóbrio, mais intelectual, que não perde a compostura por nada, né, como ele ficou conhecido. Aqui na autobiografia, a Agatha conta que se inspirou nos refugiados belgas que viviam na sua cidade durante a Primeira Guerra Mundial para criar o personagem. E declarou também que, se soubesse que a sua criação daria início a uma carreira literária, ela teria criado o Poirot com outras características, né? Por exemplo, mais novo, porque nos livros posteriores ela se viu presa a essas características que engessaram um pouco a sua liberdade criativa. Mas, de qualquer modo, ela sempre teve muito carinho por esse livro, tanto que chegou a batizar uma de suas casas de Styles, em homenagem à mansão do livro, e fez com que a carreira de detetive do Poirot terminasse no mesmo local, porque a mansão Styles também foi o cenário do último caso do detetive, né, em Caio Pano. Em 1990, em comemoração ao centenário de nascimento da autora, a emissora britânica ITV fez um episódio especial da série Poirot, trazendo justamente uma adaptação desse livro. Essa adaptação é bem fiel, com alguns diálogos tirados literalmente do texto do livro, mas mesmo assim tem algumas alterações. No livro, a guerra é mencionada apenas por alto, mas no filme aparece como subtexto em diversas cenas, inclusive em pesadelos do Hastings. Aliás, o Hastings do filme é bem mais sério que o do livro. Parece que o filme quis mostrar mais da sua personalidade, dos efeitos da guerra sobre ele. E nada disso está no livro. O médico Dr. Bauerstein também não está no filme, mas como ele tem importância significativa em certos momentos da história, a sua missão teve efeitos em vários outros personagens, né, que tiveram que absorver algumas de suas características e de suas falas.
E por fim, o Poirot também está bem mais parecido com o habitual, porque foi necessário manter uma coesão com os demais episódios da série. Então eu recomendo bastante para quem tiver oportunidade de assistir essa adaptação, que é muito boa. E aí nós temos o capítulo correspondente aqui no Dicionário de Venenos. A autora esclarece que a estricnina vem em terceiro lugar entre os venenos mais utilizados da história da humanidade, sendo um dos mais antigos que se tem notícia. Ele é extraído de uma planta nativa da Índia, que ainda hoje costuma ser utilizada na medicina tradicional daquele país para elevar a pressão sanguínea e ainda hoje causa acidentes, porque é um veneno altamente potente e de ação muito rápida. A estricnina age na recepção dos impulsos elétricos entre os neurônios, o que causa contrações violentas e involuntárias dos músculos. E essa violenta e repentina carga elétrica paralisa os músculos, com a vítima adotando posições antinaturais e contorcendo as feições de forma muitas vezes parecida com os espasmos da epilepsia. E a ação da estricnina também é muito rápida, geralmente 2 ou 3 desses espasmos, em um curto espaço de tempo, são suficientes para paralisar o coração e levar ao óbito. Curiosamente, o antídoto para a estricnina é o famoso curare dos índios, que é retirado de uma planta da mesma família, mas que tem efeito contrário, porque ele bloqueia os impulsos nervosos. Então, uma substância neutraliza a outra. Mas, como o tempo de ação da estricnina é muito rápido, raras vezes dá tempo de se utilizar um antídoto. Então, na maioria dos casos, a solução é esperar a expulsão do veneno pelo corpo, mas isso depende, claro, da quantidade que foi ingerida. Em certos casos, se o estômago estiver muito cheio, a ação da estricnina pode demorar um pouco mais. Mas geralmente o veneno começa a agir entre 30 minutos a 1 hora. E isso é um ponto importante aqui no livro, porque a senhora Inglethorpe sofreu os ataques ao amanhecer, muitas horas depois de ter comido alguma coisa, além de ter comido muito pouco no jantar da noite anterior. Então, depois de se recolher, ela só tomou uma xícara de chocolate, mas nessa xícara não foram encontrados vestígios de estricnina. Além do mais, esse veneno tem um sabor amargo muitíssimo forte que não seria disfarçado pelo sabor do chocolate. Então, o grande mistério aqui não é só o porquê ou quem a envenenou, mas como. E a autora do livro de venenos conclui que a Agatha tinha um perfeito conhecimento da estricnina e do seu modo de agir, e que a utilização desse veneno na história foi perfeita. Tanto que mais tarde a substância seria a causa da morte de outros 5 personagens em outros livros da autora. E o projeto Venenos continua. A nossa próxima leitura será Poirot Perde uma Cliente. Será uma releitura que eu farei nessa edição bem antiga da Nova Fronteira. Uma história da qual a única coisa que eu me lembro é de que tem um cachorrinho. E se você tiver, então, o livro, aproveite para também fazer a leitura. O vídeo sobre ele sairá aqui no canal em 27 de julho. E essa foi a nossa conversa sobre o misterioso caso de Styles. Então, quem já leu, me conte o que achou. Para quem não leu, espero que esse vídeo tenha despertado a curiosidade de vocês em conhecer a obra de estreia da Agatha. Aguardo os comentários de todos. Não se esqueçam de deixar a curtida no vídeo. Se for possível, recomendem o canal para mais pessoas que gostam da Agatha. Tá? Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.